Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 29 de fevereiro, último dia do mês. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá, pro gráfico. Em relação ao setup das linhas que a gente teve aqui, hoje está diferente o gráfico, né? Porque eu não estou com a regra de coloração, mas a linha está aqui inserida de forma manual. Tivemos a linha da venda e a linha da compra lá embaixo, só foi testada a linha da venda hoje. Infelizmente, os únicos testes que tiveram na linha da venda foram estopados, então o primeiro toque foi 9,7, movimento muito forte da abertura, eu nem cheguei aqui na hora para ver, e aí se tivesse entrado teria estopado. E quando testou de novo a linha, era aqui 11,10 e teria estopado também, tá? Então hoje foi um movimento bem complicado, estopou e depois não seria mais interessante aqui fazer mais nada. Já em relação à regra de coloração, infelizmente eu também não vou conseguir ver hoje, mas dando uma olhada aqui, pelo que eu consigo ver, não teve troca de cor. E se tiver dado troca de cor, já era aqui nessa parte, não pagou. Então não foi interessante a opção de venda, né? Porque compra, infelizmente, não teria trocado de cor. Já em relação ao índice, regra de coloração, a gente não teve, teve troca de cor, mas foi muito rápido aqui na abertura, tanto é que a troca foi 9,1, foi num movimento bem rápido mesmo. E aí esse movimento aqui trocou de cor só lá no fim do dia, então 17,40, não valia mais a pena fazer a operação. Então hoje não deu oportunidade, foi mais um dia aí de tendência, igual ontem também, que não deu oportunidade, e também na terça-feira, não deu, acho que só na segunda ali. Então dia de tendência aí, sem troca de cor relevante aqui no índice. Já em relação a... Nossa, hoje minha memória tá foda. Gráfico temporal de candle 5 minutos, dólar, que a gente teve. É importante lembrar que rolagem de contrato a gente tem que mudar para o contrato que está entrando em vigência, né? Para não ter confusão em relação a gap. Porque se eu for olhar a série histórica vai ter esse gap de alta, enquanto que o contrato que mudou, gap de baixa. Então acaba que dia de rolagem tem essa divergência. No fim das contas eu não sei qual considerar. Não sei se eu ia considerar esse daqui ou se eu devo considerar esse daqui. Não sei, graficamente. É complicado o dia de rolagem por essas dúvidas aí. Eu olho série histórica ou eu olho o contrato atual, né? Então, vou considerar o contrato atual, focando mais no candle aqui por enquanto. Primeiro candle, um candle de força muito compradora. Tivemos aqui um movimento de quase 15 pontos. Na série que no contrato atual mudou, né? Gapzinho de baixa. Já em relação à série histórica foi um gapzinho de alta, mas ambos estavam abrindo dentro desse canalzinho de alta do dia anterior. Abriu dentro desse canal, e aí aqui olhando o contrato atual, já saiu rompendo o canal na LT de cima, rompendo de forma esticada. Para pensar que em reversão agressiva não preenche critérios pra gente, então eu não vou bater contra aqui. Fast pullback é gatilho? Complicado, porque o preço continua subindo, mas se for considerar aqui risco retorno, 9 pontos de stop, o LS estava ativo no contrato atual e no contrato aqui da série histórica, nem na média de 9 estava tocando bonitinho. E eu não sei qual que eu devo considerar, sabe? Não sei. E aí ambos, de qualquer forma, é extremamente arriscado.
mas acabou indo, pegou só uma parcial também, não andou mais do que isso. E se for ver, tinha risco retorno aqui. Se for olhar o contrato atual, nós não temos muita história aqui para trás no preço. Mas olhando aqui atrás, nós estávamos em região de pré-rompimento e era R$ 5, uma região forte. R$ 5 aqui e que tenderia a romper sim para cima, porque eu comentei que esses R$ 5 tinha muita ordem aí dias para trás que foram testadas e não conseguiu romper. E aí hoje fez essa ancoragem aqui para pegar essa região. Tanto é que essa barra aqui foi a barra de liquidez, né, dessa região de R$ 5. Mas não deu o segmento, novamente barreira de R$ 5 muito forte, voltou, né? Nós tivemos aqui um movimento esticado durante boa parte dessa alta toda. Canal de Keltner. Se eu for marcar da primeira pernada do dia para cima, nem primeiro alvo cravou, estava bem distante aqui. A primeira pernada, inclusive, foi muito forte. 30 pontos. Achei isso aqui estranho. Não tinha nada lá fora para impactar esse movimento, não tinha, não era nada afetando, não era notícia. Então foi mais interno, rolar de contrato, possivelmente por ser de vencimento, petax do mês, etc. Mas tem dias aí que 30 pontos nem anda da máxima à mínima e já andou em 3 barras, coisa que eu não vejo há um bom tempo. E aí o movimento simplesmente travou nesse topo, essa trava aqui acabou sendo máxima aqui atrás, o contrato atual, voltou pro back na média de 20. Essa barra aqui foi a barra da notícia, teve uma volatilidade que eu esperava que fosse muito mais, decepcionada de novo ontem e hoje por notícias. Aqui, se a gente for ver, a barra trollou bastante, né? Quem achou que o preço ia cair, voltou. Trollou também quem achou que agora ia romper máxima, não foi, voltou, quebrou a média de 20, passou para baixo, 9,20 cruzou. Deu setup da média de 80 aqui, se for pensar em setup da média de 80 e entrar nessa barra 27, tinha risco retorno para 20? Não. Então não faço operação, livraria então aqui o risco retorno. Toca exatamente na média de 20, trap zone e acaba que a 20 ganha força. O movimento cai até de forma um pouco esticada. Trava em 2/3 de força compradora, né, do início do dia. E também uma LT, a LT de novo aqui dos fundos mais macros, travou na LT. Movimento testando muito a média 9 não conseguiu sustentar, quebra a média 20, 9 para cima, 9 para baixo. Eu não vejo força das médias, uma bagunça aqui. Começou a ficar de lado, né, sem tendência lateral. Cada vez mais se aproximando da média 200 e 200 tem que reagir, né, e não estava reagindo. Até o fim do dia e ficar lateral, rompendo essa LT, mas de forma de lado, não conseguiu romper essa força compradora aqui inicial do dia. Média 200 finalizando em torno do preço de novo. E aí a VWAP do mês em relação à série histórica aqui, próximo do mês aí, não se afastou. Teria se afastado se tivesse mantido o movimento de alta, né, tendência, só que não conseguiu. Então acabou fechando próximo da VWAP mensal, igual aconteceu com o índice. Então, sinceramente, eu não vi gatilho. Essa barra que eu fiquei com dúvida na hora, porque olhando série histórica completamente esticado, não dá para fazer essa operação. Se fosse olhar o contrato atual, stop caro, e aqui a LS também estava ativo, na cara de Keltner, risco retorno já está caro, mas acabou indo, mas só pagou 1 para 1 também, depois voltou tudo. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na floor de trading, com vídeos com temas muito importantes, acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, o que a gente teve? Já teve um movimento de abertura bem forte. Lembrando aqui o macro, né, do índice, a gente teve a quebra da média 200 de novo ontem. E aí, lá no Ibov, relembrando, o cenário mais macro, né, comentei que aquela máxima, aquele movimento de alta que teve na terça-feira, estava com cara de ser movimento falso, travou essa LT aqui, respeitou bem, e aí eu comentei que nós tínhamos certos caixotes de atenção para quebra de teoria de Down, né, porque nós estávamos em tendência de alta. E tinha inclusive essa LT aqui, ó. Essa LT, que hoje foi rompida, esse movimento. E esses caixotes. Tanto é que o primeiro caixote que precisava romper para quebrar a tendência de alta seria este. E depois este daqui, que fechou bem próximo. E aí, voltando para cá,
SLT então era importante. O primeiro candle do dia foi um candle de força vendedora muito forte, deu sequência ao candle seguinte, ao outro e ao outro. Chegou na região de fundo aqui. Não chegou de forma esticada para pensar em quanto tendência, então só fica observando o movimento. Achei até estranho que não a LS não ativou, mas enfim, é até normal que não ative, porque a barra abriu acima da média 20, né? Então seria ativado se tivesse aberto abaixo, né? Essa barrona abaixo da média 20. Aqui respeitou até o fundo aqui de ontem, mas fez um pullbackzinho que a média 9 não estava tocando na hora aqui e deu continuidade ao movimento. Acabou sendo uma pré-tendência, sim, pré-tendência do dia de ontem. Reação da média de 80, reação da média 200 exponencial com essa barra aqui. Efeito, jogar o preço para baixo. Caiu sem tocar na média 9, demorou o LS ativar, começou a ativar nessa barra aqui, já na cara da abertura do à vista. A abertura do à vista deu mais uma reação de baixa. E é estranho, porque geralmente quando a gente já tem um viés que vai abrir de baixa, às vezes acontece um movimento meio manipulador de ir para cima. Só que hoje o viés na hora da abertura não foi movimento de baixa. Acabou tendo peto para cima, vale para cima, só IFNC caindo. Então foi uma disputa aqui, uma briga que não dava para entender qual direção realmente ia tomar. E aí o preço acabou chegando, cutucou a região do caixote aqui importante da teoria de Down. Chegou de forma esticada e formou um belo candle aqui, que renovou mínima e voltou. Só que se for ver a hora dessa barra, essa barra era a notícia. E aí teve, né, a volatilidade da notícia, fez o pullback na 20, foi uma barra até em golfo aqui, mas não deu sequência ao movimento de alta, acabou a média 20 respeitando, troca de polaridade. Não vejo gatilho no 20, não vejo gatilho no 23. Por que eu não vejo no 23? Primeiro porque para mim não demonstra força vendedora aqui ainda. Tem essa força compradora aqui, eu não consigo ver que a força vendedora nessa região do pullback está mais forte. E sem falar essa defesa, puta defesa aqui nesse fundo. O preço acabou indo defender o fundo, e aí eu acabei batendo uma operação de contra aqui, pensando que essa região desse fundo aqui poderia ser um falso rompimento, ia respeitar de novo e jogar o preço para cima. Tinha Keltner. E aí esse movimento aqui nessa barra foi muito forte. Tava com cara de ser um falso rompimento aqui, ó. O movimento foi, rompeu, cutucou aqui essa mínima importante de liquidez. Muitas ordens travaram aqui. Voltou e fechou essa barra bonita. E aí procurei por compra, vendo que a média de 9 estava fraca. Só que aí chegou, ficou barra aqui, não estopava, mas também não ia para cima, né? Não ia para baixo. Mas infelizmente acabou esperando só a abertura do norte-americano para ter a volatilidade, né? Volatilidade da continuação do movimento de baixa. Estopando aqui. Outros traders que eu acompanho acabaram fazendo essa operação aqui de compra também. Estopamos, então, together. E aí o preço acabou renovando o fundo e chegou nessa região aqui. Pegou, então, a liquidez máxima que nós tínhamos nessa região, esse suporte aqui importante. Se eu for marcar a projeção desse movimento para baixo, desse pivô, nós tínhamos aqui, né, o primeiro alvo, na região onde eu estava comprando, e o 100% que cravou naquela hora esse movimento do rompimento aqui. Pensar em reversão, infelizmente, nesse fundo. Se for ver gatilho, não teve. Quando teve, já estava na cara da média 9, não compensa o risco retorno. Mais um pullback agressivo, com candle aqui falso, gatilho, não que é gatilho. E aí a gente vê mais uma vez que nessas regiões de Keltner o preço pode até cair, mas vai cair empurrado aqui em forma de canal. Então o preço faz pullback agressivo, de novo pullback agressivo, tava com cara que ia continuar o movimento de baixa, tava, porque isso aqui era um topo duplo de continuidade, só que não conseguiu, né? Keltner não deixa o preço andar com tanta clareza assim. Renovou fundo, rompimento falso, voltou, quebrou a média de 20 para cima, nada a ser feito. 9 passa para baixo, 9 passa para cima, 9 passa para baixo. E aí a 50 tá chegando, ela tem que reagir em tese, né? E aí o preço está fazendo uma característica bem comum quando chega esticado no Keltner. Ficar lateral para Keltner se afastar. E se for para continuar caindo, cai depois. E aí o preço começou a fazer como se fosse um triângulo descendente aqui. A 50 chegou, não reagiu. Então para mim essa queda aqui não foi da média de 50. O preço cai e crava aquele 161. Esse movimento, se eu for marcar aqui, bem próximo. Não foi esse 61 não, desculpa, foi o 161 da primeira pernada do dia. Aqui bem próximo.
E bem próximo também do início, o início do caixote aqui atrás, região também de troca de polaridade. O preço aqui estava formando ondas de Elliott fácil de analisar? Não. Onda 1, 2, 3, 4. 4 de lado. Essa aqui eu não vejo como a quinta, precisava ser maior. Então hoje estranho o movimento em relação à tendência em si. Estava aqui nessa região, o preço fez o back, não vejo como gatilho, o preço voltou. E aí finalizou em torno da média de 80, veio o APRE aqui. E voltando para essa região de lateralidade no fim do dia. Aqui no gráfico branco a gente teve tendência forte do dia. Considera essa primeira aqui. Essa aqui não, foram muitas barras para demorar a reagir. Essa eu até posso considerar. Essa aqui também no final do dia. Deixa eu desenhar então aqui. Então, desenhado. Formou o triângulo descendente que rompeu, mas acabou sendo um rompimento falso e o preço voltou para cima. Acabou respeitando então aquela análise mais macro que eu fiz em relação ao Ibov e o índice futuro, mesma coisa, de respeitar essa máxima aqui, essa resistência, né? De ter dado sequência a essa barra, de romper esse fundo, e aí agora a gente tem que ter atenção dessa retração que chegou em 61, o fundo de hoje coincidia com 61 do Ibov aqui, e é região que tende a ter defesa, é normal. Tá com cara que o preço vai ficar travado hoje, amanhã, tá? Não tá com cara que talvez vai ter mais um dia forte de baixa. Pode ficar então travado. Índice futuro em relação ao diário, nós temos aqui alguma diferença do Ibov? Tem a questão da rolagem de contrato, né? Então por isso que o Ibov sem gap ele é muito mais fácil de analisar. Então marcando aqui Fibo não vai coincidir. De qualquer modo é uma região aqui pelo índice futuro de suporte. Então possível trava que eu já tinha marcado, que era essa região aqui, que é a média 200 também. Então, SLT eu vou excluir. Vou deixar esses caixotes aqui ainda, que são importantes para mim. Tá com cara de ser topo duplo aqui, posso pensar? Tá formando um topo duplo. Posso pensar que aqui é a troca de polaridade, vai voltar a cair, porque no macro do Ibov tem cara mesmo que vai testar esse fundo aqui, vai romper, vai pegar liquidez antes de qualquer direção de tendência de alta. Tá com cara que vai testar esse fundo aqui antes. Porque tem que fazer a figura maravilhosa, né, do ombro, cabeça a ombro, e dessa bandeira aqui também, trollar, pegar esse fundo, romper, pegar liquidez, e se for subir, aí depois que rompe, pega um pouco da liquidez, aí volta a subir. Em relação a Fair Value Gap, nós temos Fair Value Gap para ser preenchida aqui embaixo, então tá com cara que vai fazer esse movimento ainda. Em relação aqui ao macro, em relação à macroeconomia, como que o mercado estava lá fora, né, antes da abertura, para a gente criar um viés aqui. A gente tinha índices asiáticos em alta, e alguns até forte. Índices europeus estavam divergentes, então nós não tínhamos aqui índices europeus para ajudar. Nós tínhamos o S&P, deixa eu ver aqui, S&P em leve queda, DXY no zero, juros americanos subindo, minério leve queda, petróleo leve queda. Que bagunça, que bagunça. Se for olhar no geral aqui, então a gente tem que considerar índices asiáticos também, porque commodities, duas estavam caindo, poderia puxar Petrobras e Vale. Juros americanos subindo, é dólar para cima e índice para baixo. E lá estava dólar no zero, pelo menos, mas índice estava caindo. Então nós tínhamos mais fatores de ser um dia de queda, só que a gente acabou abrindo com gap de alta. Um gap de alta aqui de 380 pontos, só que eu acho que foi um gap meio fake, porque já voltou tudo, já a primeira barra já fechou o gap, já quis voltar. Então era um daqueles dias que o gap não foi verdadeiro. E aí o movimento voltou todo. Hoje, vencimento de contrato dólar, muito importante ressaltar, acaba tendo volume nesses dias de vencimento, bem normal. Notícia que poderia influenciar, nós tivemos aqui. Tivemos a taxa de desemprego já na abertura, ela veio abaixo do esperado, que é um movimento que deveria ser bom, só que o índice ligou foda-se para essa notícia e caiu reto. Não quis saber dessa notícia aqui. Depois nós tivemos notícia 10,5, PCI, que é como se fosse um medidor de inflação nos Estados Unidos. Veio conforme esperado, então por isso que a gente não teve muito movimento. Então, travado, teve uma certa volatilidadezinha, mas não deu grandes, assim, volatilidades absurdas de
vai para cima, vai para baixo. Não teve. Então, bem tranquilo aqui. E não teve mais outra notícia tão relevante. Teve até PMI de Chicago, mas tudo ok. Não teve reflexo 11,45 de volatilidade. E morreu o dia aqui em relação à notícia. E também amanhã, já avisando, amanhã não tem notícia relevante também. Só antes da abertura, PIB do Brasil, mas fora isso, nada tão relevante. No máximo, PMI industrial, mas não sei se pode movimentar, porque não movimentou a de ontem, não movimentou a de hoje. Sabe-se lá se a de amanhã vai movimentar, né? E tem também 11h45 e meio-dia. De qualquer forma, tomar cuidado em relação a essas duas aqui amanhã. E aí hoje, outra coisa que eu preciso ressaltar é que na hora que as ações abriram, eu comentei que a Vale e Petro estavam até subindo, estavam no campo positivo. A Petro abriu recuperando grande parte do movimento de ontem, só que ela teve muita volatilidade durante o dia. Petro hoje, bastante volatilidade. Então, se eu for ver aqui, vamos olhar pelo gráfico de 5 minutos. Ela teve um movimento de alta no início do dia, chegou a subir quase 2% aqui, devolveu o movimento, chegou a 1,5% de baixa e fechou nessa região. Então, no início do dia, ela estava subindo. O movimento da Vale aqui hoje foi um dia de alta, mas ela estava subindo mais no início do dia, ajudando aqui a impulsionar o movimento. Só que a Petro depois virou toda para baixo, aí não ajudou. E aí, quem que ia decidir a partida, né? IFNC. O que o maldito do IFNC fez hoje? Travou na abertura, primeiros minutos, travado. E aí a queda forte depois acabou sendo impulsionada com o IFNC rompendo a mínima e caindo de forma aqui, sem parar, longe das médias até chegar a 11,50. E aí se a gente for ver o índice, essa queda aqui acabou sendo esse movimento até esse fundo aqui também do índice. Essa queda puxada pelo IFNC, então, infelizmente. E aí, teve a abertura do norte-americano, a gente não teve correlação com o mercado lá fora foi um dia de alta aqui, também um dia de alta para o dólar, então tanto o índice quanto o dólar subiram lá fora. Juros americanos ficaram ok, dia de queda, mas bem tranquilo. Petróleo, parado ainda, doji, sem direção, mas a gente não teve correlação com o mercado lá fora, sem correlação nenhuma. Mas uma coisa que eu achei interessante de comentar, que ontem eu falei, que poderia se aproximar mais ainda da VWAP mensal, né? E aí o que aconteceu? Naquele movimento de terça-feira, como fechou esticado, né, longe da VWAP, eu falei que nos últimos dias tende a se aproximar. E que o preço fez ontem? Caiu, fechou aqui, uma distância mais ou menos de 1.600 pontos aqui da VWAP. E hoje acabou fechando muito, muito próximo da VWAP mensal aqui nessa região. Mais um mês aí se confirmando que nos últimos dias tende a se aproximar da VWAP, não quer dizer que vai tocar, mas tende a se aproximar. Então, hoje acabou mostrando aí isso, dia de vencimento de contrato no índice, não. Último dia do mês este mês de fevereiro mesmo, dessa VWAP, e aí a partir de amanhã começa a VWAP de março, né? Então, é interessante analisar essa questão da VWAP. E outra coisa que eu tenho que falar, sexta-feira amanhã não tem payroll, tá? Então, alguns calendários aí de traders estão colocando payroll para amanhã, mas não é amanhã, porque quando o primeiro dia e segundo cai, eu acho que na sexta-feira, acabam que passam para a semana seguinte. Então, só semana que vem nós temos payroll. Amanhã, não. Então, amanhã sem grandes emoções marcadas. Então, tá para ser um dia bem tranquilo. Em relação ao macro aqui, falando do índice, que a gente pode esperar aqui, qual que é a média mais relevante para amanhã? 200. Aí ela agora está apontada para baixo, ocorrendo um movimento de tendência de baixa. Quebrou esse fundo aqui. Pode ser um rompimento falso, voltar tudo para cima? Pode. Pode fazer isso, mas o foco vai ser 200, as duas, amanhã. Para tendência de baixa é importante que elas estejam ancorando o movimento. Ancorando aqui. E para movimento de alta, cuidado que ela vai servir como barreira. Então, compras aqui, se tiver lá na frente, ela pode servir como barreira. Uma barreira que fique chata para operar. Aqui atrás, por exemplo, pensar em vendas, região 200, travou. Aí só no dia seguinte rompeu. Pensar em compras aqui, rompimento falso. Aí só depois rompeu. Pensar em alguma operação nesse dia aqui, Deus me livre, não teve nada para ser feito. Esse dia aqui acabou acumulando bem antes para romper, ainda bem. Esse dia travou a 200, então operar em torno dela, mesmo que ela esteja fraca, mesmo que ela esteja fraca. Então, tem que tomar cuidado em relação às duas. O dólar contrato atual,
mudando então WDOJ, 200 também, relevante aqui, e elas estão fracas, o preço cruza para baixo, cruza para cima, e a região de R$5 bem próxima aqui de novo, né? Será que a semana vai fechar acima de R$5? Está bem aqui próximo de novo dessa região, mas eu vou dar uma olhada no gráfico aqui do histórico, fica mais fácil. O histórico do dólar acabou então respeitando a CLT, falei aqui embaixo, no dia, na terça-feira, quando testou aqui fundo, o preço subiu e foi buscar um dos alvos que eu comentei, que era a região desse topo aqui, R$5. E aí não testou a máxima, né? Faltou quase 15 pontos aqui para testar. O mercado tá lateral, está dentro desse range, dessa máxima, dessa mínima. Então, por enquanto, hoje não, nada definido, tanto é que a rejeição que teve hoje foi uma rejeição forte. Mas pela região onde que está, nada definido ainda. O semanal aqui, como que o candle está querendo fechar no dólar feio, que é no doji. O índice, o candle semanal está querendo fechar um candle de continuidade do movimento de baixa. Então é como se estivesse querendo respeitar então a retração desse movimento de baixa para poder voltar a cair. Era esperado esse movimento aqui, eu falei que esse repique da média 20 estava até longe dela. Tava com cara de falso movimento de alta para querer romper a média 20 para baixo aí, para corrigir mais, né? O movimento, atrair vendedores achando que isso aqui é um oco e aí depois acaba não sendo. Então vamos ver aí como que vai ser esse movimento em relação ao índice, por enquanto o macro correspondendo às expectativas. O problema agora está sendo um intraday 5 minutos.